Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje com a Paula Cipião, que é a atual coordenadora e idealizadora de um espaço de acolhimento que funciona dentro da faculdade CBS. da FEBES. A Paula vai falar com mais detalhe, mas antes dela falar, só informação aqui para vocês. A gente está iniciando esse projeto agora aqui no canal do Urbanos, porque a gente já trabalhou com temas separados em canais separados. E agora a ideia vai ser trazer um pouco de tudo isso que foi falado nesses outros canais para cá, para o canal da Urbanos, beleza? Então, seja bem-vindo quem estiver chegando. Quem já está por aí, fica por aí. E ó, um pouquinho de paciência com a gente, porque a gente está retomando já há quase 2 anos aí o espaço entre os projetos que foram iniciados e agora o projeto final que a gente vai começar nessa temporada, beleza? E Paula Cipião, que é a nossa primeira convidada para falar um pouco, especialmente, não exclusivamente sobre você e um pouco sobre o que você vem fazendo aí. Explica para o pessoal um pouco mais sobre o que é o espaço onde ele fica, só para a gente já ter agora já de início. Meu nome é Paula Cipião, eu sou graduanda em Pedagogia na CBF, é o polo da UERJ em Duque de Caxias. Eu sou coordenadora do espaço de acolhimento Edna Maia, que é um espaço que surge através de muita luta estudantil, né. A faculdade, ela precisava de um espaço que pudesse acolher mães que não têm rede de apoio, né, essas mães não têm com quem deixar seus filhos, e a partir dessa mobilização a gente começa a pensar no espaço. E em 2022 esse espaço ele começa a ganhar vida, né, através do abaixo-assinado e conversas entre o coletivo Mãe, que foi o coletivo que deu vida ao Espaço Edna Maia, que é um coletivo também criado e idealizado Eu por vou, mim. eu vou te interromper e em alguns momentos eu vou te interromper. E já vou deixar avisado, eu vou fazer algumas perguntas idiotas e algumas coisas que talvez você já até saiba. Mas uma coisa que eu achei interessante. Esse espaço que foi idealizado, ele não tinha em outras unidades, certo? Eh, Ou pelo com menos não é uma coisa comum. com luta estudantil, até onde eu tenha pesquisado, não. Pode ser que apareça, né. Na verdade, só tem um espaço que ele fica no Rio Grande do Sul, agora eu esqueci o nome da universidade, que ele surge no mesmo ano que o nosso. Ah, mas então é uma No coisa bem específica, assim, se a gente encontrar vai ser para contar no dedo. Isso, Tá. existem, espaços assim, mas normalmente são espaços já disponibilizados pela Pe- pela instituição, Tá. né, esses espaços como, se não me engano, a UF, eu não tenho certeza agora, mas são espaços pensados pela instituição. Então nasce um coletivo de estudantes, nasce uma luta, e dessa luta se inicia esse trabalho do espaço. Isso, nasce o coletivo Manhim, Sim. e aí através do coletivo Manhim, esse coletivo ele foi fundado, por mim, pela Gabriela Florindo e pela Brenda Brito, né, e aí nós começamos essa mobilização de buscar esse espaço para a universidade. Nós começamos fazendo um abaixo-assinado, e aí depois nós levamos esse abaixo-assinado até a direção da universidade, da FEBES, que na época era o diretor Luciano Ximenes e a vice-diretora Amália, e nós fomos acolhidos por eles, e no final do ano letivo de 2022, eles já iniciaram as obras do espaço, Ah, né, atendendo ao nosso pedido. E no ano de 2023.1 a gente já inicia com o espaço. E aí a gente começa com a questão de, eh, chamar o voluntário, né, porque ainda não tinha a questão de verba para pagar funcionários e tem toda uma burocracia até chegar a esse ponto. E aí a gente começou no com o caso, essa voluntário. burocracia que tem seria para que a instituição fornecesse o voluntário, ou mesmo vocês buscando atrás e buscando os voluntários, ainda assim tem essa burocracia? Ou quando vocês Não, trazem o é a voluntário... questão da institucionalização do espaço, né. Espaço. E aí quando se torna um espaço institucional, existe um concurso que é para brinquedistas, né.
para poder ocuparem esse espaço de estar tomando conta das crianças. E como ainda não há o concurso para brinquedista, especificamente para Caxias, a gente trabalha com voluntário. Hoje a gente tem brinquedistas no espaço. A gente tem uma brinquedista concursada, que é a Renata, que está lá no espaço. E ela não é da faculdade, dessa unidade. Sim, ela foi disponibilizada para nossa unidade. Tá, legal. E aí nós temos mais 2 brinquedistas voluntárias, né, que é a Ellen e a Gabriela Florinda, que é uma das coordenadoras. Ela é a coordenadora pedagógica do espaço e atual brinquedista contratada pela UERJ. Caraca, legal. E aí, no caso, isso é uma coisa que eu ia te perguntar lá na frente, mas achei interessante agora. Vocês são, todas as coordenadoras e as fundadoras são formandas da unidade. Graduandas em pedagogia. Essa iniciativa que vocês tiveram, ela pode contar para a conclusão do curso de vocês? Ou algo de alguma forma? Por exemplo, como um estágio, como hora? Ela conta como, por exemplo, todas as pessoas que participam como voluntários, eles recebem um certificado com 60 horas, né, que é o que equivale ao período que eles ficam, porque não são todos os dias, né. Por exemplo, você está graduando em pedagogia ou matemática ou qualquer curso que tenha na universidade e você resolve se voluntariar para o espaço. Então você escolhe um dia na semana que você não tenha aula, e aí você vai ficar ali no espaço aquele dia na semana e depois você ganha as horas que correspondem àquele tempo que você ficou lá como voluntário. Ah, legal. Então isso soma como não só como, horas complementares, mas isso também soma no teu currículo Lattes, né. Ah, legal, sim, é um trabalho concluído, né? Sim. E tem a instituição tem alguma função internamente no espaço? Por exemplo, você tem esses voluntários. Então a instituição ela disponibiliza um voluntário para lá. No caso essa que já é concursada. Mas a instituição tem alguma atividade no espaço? Não. É O espaço é tudo que acontecer estudantil. ali é todo Estudantil. estudantil. Foi uma construção muito orgânica, né, porque, assim, quando nós começamos com o projeto, que hoje já eu nem chamo mais de projeto, porque ele já tomou uma proporção que já foge a esse Você falou 2022, né? 22. É, Final de 2022. final de 2022, 23 ali, né? Já vai para uns 2 anos inteiros. 3 anos 3 inteiros, anos, aham. né, É, que foi o começo de 2023, então começo agora de 26 a gente completou 3 anos inteiros. Não. Então, assim, tudo é gerido por estudantes, né. A gente, assim, a gente tem aquelas conversas com a direção quando a gente quer alguma coisa, por exemplo, vamos fazer um evento, então a gente precisa comunicar, mas, assim, é sempre a gente em contato com a direção, a gente em contato com a reitoria, a gente em contato com as pró-reitorias que tem. É uma demanda que gera organicamente no espaço, e aí vocês vão atrás dessa ajuda ou dessa intervenção da... Exatamente, tudo que a gente faz. E aí a gente tem 2 professoras, né, que é a professora Clarissa Nikolaievski e a professora Jéssica Coelho, que são as professoras que estão nos ajudando, dando suporte para que a gente consiga manter o espaço e também todas as atividades, né, porque não é só o espaço, porque, assim, o espaço ele é para as crianças, Sim. mas ele não foi pensado nas crianças, ele foi um espaço pensado nas mães. Né, então, aí que pensa nas mães, em como a gente pode acolher e ajudar essas mães, e aí surge o espaço para as crianças. Uma das demandas é... Exatamente, como essa mãe vai lidar com isso, em não ter um espaço de acolhimento, não ter rede de apoio, como que ela consegue manter a sua graduação? Porque, assim, você chegar na graduação, você chegar no ambiente universitário é uma coisa, mas você se conseguir ali é um outro processo. Né, então, para além do você chegar, é o você manter. E aí a gente dá esse suporte para essas mães, inclusive a gente teve caso de mães que, puderam ingressar e mães que puderam retornar, né. legal. Mães que depois que tiveram filhos tiveram que trancar a matrícula. Com a popularização do espaço. Exatamente, porque não tinha com quem deixar, e aí quando surge o espaço e elas ficam sabendo desse espaço, elas retornam, né, elas tinham evadido e agora elas retornam à faculdade
para dar continuidade, às vezes na graduação e às vezes até mesmo na pós-graduação, que a gente tem lá também, né. E essas que vocês já têm essa informação de retorno ou de ingresso, como é que foi feito esse contato? Por exemplo, vocês já sabem se foi levado até elas a informação de que tinha um espaço, ou elas procuraram a instituição de alguma forma para saber se conseguia Eu retornar? acredito que é muito boca a boca, É, sabe, você foi até elas. isso, a gente também faz uma campanha no Instagram, né, a gente tem o Instagram do espaço, então a gente divulga muitas coisas ali, e aí a gente sempre tá fazendo collab junto com o Instagram da direção, né, da própria universidade, junto com o Instagram da atlética, junto com os os centros acadêmicos. Então, assim, toda essa divulgação também acaba chegando ao conhecimento das pessoas. Ah, o espaço de acolhimento, e aí as pessoas vão até lá para poder conhecer. Inclusive, a gente já recebeu visita de outras universidades, por exemplo, que foram lá para saber como que a gente conseguiu o espaço, como que a gente Então, lida com isso. eu ia te perguntar isso. Essa visita dessas outras universidades, ela foi feita por parte da universidade, por iniciativa da universidade, ou por iniciativa dos alunos dessa universidade que entenderam assim, pô, tá acontecendo esse movimento lá e vamos lá entender como é que é? É por parte dos alunos. Isso, por parte dos alunos. E aí, normalmente, tem sempre um professor, que é um professor responsável, Que vai que ser ali o padrinho, né, que vai apadrinhar. como a professora Clarissa e a professora Jéssica, que dão suporte, né. E aí tem sempre um professor que vai acompanhando esses alunos para que eles possam conhecer o espaço, ver como que a gente conseguiu fazer, qual foi o processo. Que até a visão dele, que é uma visão mais ampla do que os estudantes, né, vamos chamar de estudantes, eu acho que ele indo junto, ele consegue captar um pouco mais de informação, Do que é o até da espaço. parte de didática e administrativa do que está acontecendo. Sim. Porque às vezes pode ser que e vem cá, que eu ia incluir agora nessa informação, como é que é a divisão entre homem e mulher nesse caso? Porque você inicia a fala falando que é um espaço pensado nas mães, mas aparece pais também? Sim, então, o pensamento inicial foi nas mães, porque a gente sabe que a mulher, em 90%, é a que mais precisa, vai precisar dessa rede de apoio, né. O homem, ele consegue uma rede de apoio muito mais fácil do que a mulher. Porque muitas das vezes se apoia na mulher, né? Exatamente. Legal. Por isso ele consegue essa rede de apoio mais fácil. Quando não é na mulher, é na mãe, né. Ele tem, infelizmente, por conta dessa cultura, tem mais facilidade de conseguir essa rede de apoio. É uma proteção, né, que é Com o crescimento do projeto, hoje a gente não atende só as mães, hoje a gente atende as famílias, né, sim. porque hoje o espaço de acolhimento Edina Maia é um espaço que atende mães, pais, avós, né, tem a avó que ingressa na faculdade agora, né, e é uma avó que toma conta do neto. E aí como que essa avó vai deixar de lado o sonho da graduação, porque tem que tomar conta do neto para poder ajudar. Que provavelmente aconteceu com muitas ao longo dos anos. Não só as vós, como as mães também, né. E aí essa avó, ela pode ir lá, ela pode matricular, inscrever o neto, e aí ela pode levar o neto, ela pode deixar o neto no espaço, ela pode assistir às aulas dentro do Legal. ambiente. E aí quando vocês recebem essas visitas, vocês já, identificaram homens também durante essa visita? Tem esse interesse dos Tem um pai que o filho dele utiliza o espaço, Aham. né, ele já tá com a gente basicamente desde o começo, né. Eu acho que a gente começou em 2022, formalmente em 2023, e meados de 2023, 2023.2, ele já inicia a gente no espaço. Então foi aí que a gente mudou um pouco esse olhar, né, de ao invés só da mulher, Espera aí, tá a acontece, família, tá acontecendo aqui. exatamente. Aham. Porque vai crescendo esses núcleos, né, então assim, a gente abriu essa para essa questão da família, porque a gente entendeu que, assim, as mulheres são as que mais precisam, mas não são só que precisam. Às vezes uma avó, um avô, um pai, e aí uma tia, de repente, e a gente abre para a família. E aí quando pra quem vai utilizar o espaço lá,
tem alguma contrapartida que vocês pedem ou a pessoa pode chegar lá e usar, assim? Não, você tem que estar com a matrícula ativa, né, ela tem que estar na na instituição, a matrícula dela tem que estar ativa e a utilização do espaço não é só para os estudantes, os colaboradores também, professores, Aham. tem, colaboradores concursados que usam o espaço, né, qualquer pessoa que esteja vinculada à instituição, ela pode Ah, utilizar o entendi. espaço. Eu achei que tinha uma troca no voluntariado. No caso, acontece de forma voluntária mesmo. A Sim. pessoa que utiliza o espaço, ela pode se propor a ser um voluntário no horário Sim, que por ela exemplo, estiver tem disponível. mães que, estudam de manhã e levam seus filhos de manhã para estarem no espaço de acolhimento, mas à noite elas não estudam. Então Aham. à noite elas Aí à estão noite elas. voluntárias no espaço. E aí elas levam, Outras levam os filhos também sim, e acaba que a criança passa uma boa parte do tempo ali, né? sim, nós temos, né, um jovem, uma criança, filho de uma aluna que ele estava com a gente desde 2022 e a gente acompanhou que ele Bem, né? hoje ele tá no Fundamental 2, aí já tá já mais um rapazinho, se não me engano ele deve estar com seus 12 anos, Aham. e aí ele já não frequenta mais o espaço, né, a mãe já não tem mais a necessidade de levar ele, porque ele fica com o avô, né, porque já está Já tá mais numa idade crescido. Aham. Não precisa E de aí tanto. ela não utiliza mais o espaço, mas ele veio com a gente desde 2022, né, 2023, e aí quando foi o ano passado, ele abandonou o espaço, Aham. né. Deixa eu Espero que eles utilizar, né. volte Então, tem como algo estudante. tem algo eu vou consultar isso contigo mais à frente. Mas tem algo que vocês pensem porque isso vai acontecer com várias crianças ali, né. E tem algo que vocês pensem, assim, que possa fazer com que, mesmo que seja em pequenos períodos, essas crianças que foram por muito tempo utilizadoras de espaço vá para fazer uma visita, uma atividade periódica, alguma coisa desse Vendo tipo? sempre atividades para as crianças, eu acho que os pais precisam retornar, por Aham. exemplo, Dia das Crianças, a gente tem todo uma dinâmica, né, de organização de Aham. algum evento para as crianças, e aí a gente mobiliza toda a faculdade, a gente, eh, faz lanche, né, todo esse esquema para que eles possam retornar, para Aham. eles possam estar ali naquele É, ambiente. muito interessante. Por quê que eu imaginei isso? Porque eu acho que vai acontecer com a grande maioria, vamos colocar um período de 4 anos ali para, sei lá, a criança entrando com 8, com 6, 7, ela vai estar saindo ali entre 10, 11 e 12. Vai faltar poucos anos para talvez ela estar ingressando na instituição como a Estudando. estudante da instituição. Só que sempre vai ter esse ato de tempo. Você vai ter ali 4 aninhos, 5 aninhos, em que eles vão se afastar e talvez percam essa conexão com a instituição. E aí esses É eventos vão justamente para manter isso, anualmente, que seja. porque não é só para as crianças do espaço, é para as crianças que estão no espaço, para as crianças que já estiveram no espaço poderem voltar, Aham. e também para as crianças que não frequentam o espaço, porque, assim, dentro disso tudo, também tem as mães que não precisam do espaço, Aham. porque elas têm uma rede de apoio. Mas essas mães podem estar levando as Levando. crianças para lá para poder estar participando dos eventos, das Aham. atividades. E aí a gente tem muitas oficinas, oficina de teatro, oficina de música. É, que acaba Tudo que a suprindo gente for uma necessidade que tem de região, porque a gente aqui na Baixada, a gente tem muito pouco isso. A gente tem alguns pontos culturais que tem, sei lá, um teatro, uma aula de teatro, uma aula de música, mas é muito, muito pouco, assim. sim, E nem pela questão da aula, do aprendizado, uma aula de desenho, uma aula de teatro, uma aula de música, mas pela confraternização das crianças mesmo, porque a gente está perdendo isso. Eu vejo pelos meus, né, tá com 12 e 8, 9, né, vida? Quanto que você tá? 8. Então, 12 e 8, em que eles não têm mais a confraternização que a gente teve na nossa adolescência, de estar na rua jogando bola, para além da sala de aula deles. Então, por exemplo, o Vitor Hugo já tá no telefone, no WhatsApp e tudo mais. E aí ele saiu, trocou de escola e manteve o grupo do WhatsApp. E aí se relaciona ali pelo grupo de WhatsApp dentro de casa.
Não tem um externo. Então, eu acho que esses eventos, eles servem muito para isso também, para mobilizar as mães a estarem no presencial, né? Porque Sim. isso faz muita diferença. O presencial, o olho no olho, as crianças brincando. E aí a gente tem uma coisa que é muito bacana, que o espaço da nossa universidade conta com um quintal, né, que a gente chama de quintal da universidade. Aham. Então, assim, as crianças têm essa liberdade, porque elas têm um espaço de acolhimento, mas para além do espaço, elas têm todo o Todo espaço da sim. universidade. Que eu acho isso interessantíssimo. Quando eu fui lá, assim, para mim o ensino médio, terceiro ano sempre foi como é que se fala? O topo ali, a barreira. É até onde eu tive divisão, eu conheci até ali. Quando eu visitei a FEBEF a primeira vez, eu achei uma coisa impressionante. Eu falei: "Caraca, interessante, a gente pode entrar, tem coisas acontecendo, tem espaços, né, tem locais em que a gente pode ir, não necessariamente só porque a gente foi lá para, sei lá, se matricular". Um exemplo, foi fazer alguma coisa, fazer uma prova, fazer alguma coisa. A Tem universidade é espaço, pública, né. tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei interessantíssimo isso. E aí talvez essa visão que a criança vai ter já desde pequena, pode fazer muita diferença para ela mais velha. Eu, por exemplo, nunca tive a visão de tipo: "Ah, eu quero acabar os estudos e ir fazer uma faculdade". Pra mim Então, e aí é pensando nisso também que o Espaço Edna Maia, ele desenvolve projetos, né. E um dos projetos que o Edna Maia tem é o Atravessando a Rua, que é um projeto em que uma escola do município de Caxias visita o espaço de acolhimento. E aí, para mim, que sou a pensadora desse projeto, vai muito além da visita. É de mostrar para a criança que aquele espaço ali pertence a ela e que ela também pertence àquele espaço. E que ela só não vai ocupar aquele espaço se ela não quiser. Que tá tudo bem também, né, mas eu espero que todos estejam ocupando esses espaços um dia. Então, eu levo a criança lá e eu falo: "É aqui que eu estudo", então a criança vê eu, quanto adulta, Isso é interessante demais, isso é tudo ali, estudando. Aham. Eu já vi crianças que eu levei lá, através do projeto, falar assim: "Tia, eu quero ser professora quando eu crescer". E assim, pra mim é muito, eu não tenho nem palavras pra, E sabe, é uma influência positiva. então, e você vê que é uma lacuna que ela só estava ali vazia, ela só precisava ser preenchida. Então, ao chegar ali e conhecer, a criança preenche Isso aquela lacuna. expande o horizonte E da aí criança. E eu já tive crianças falando que quando chegasse em casa, contaria pra mãe, pra tia. Eu vou contar aqui a minha tia, né, porque eu atuo como agente de apoio à inclusão numa escola aqui do município de Caxias. E aí eles: "Ah, minha tia estuda, eu vou falar pra sua Aham. mãe". E de repente essa mãe, ela pode ser despertada também para estar nesse espaço em que eu estou hoje, porque quem me despertou para esse espaço foi justamente a minha filha, né, a Júlia. É? Então assim, quem sabe essas crianças não possam ser Júlias na vida, de Aham. despertar os pais, a mãe, uma tia, para estar dentro desse ambiente. Até porque a UERJ, ela tá em Caxias desde a década de 60 e muita gente não sabe. Eu não conhecia, Eu, eu por fui exemplo, só lá conheci em 2022, quando eu ingressei. E aí você 22. coloca da década de 60 para os anos 2000, o salto temporal que tem para que as pessoas não conheçam essa Aham. universidade. Não, e eu passava na frente. A gráfica em que fornecia serviço para mim é no final da rua ali, lá tem aquele campo lá no final, lá onde faz o retorno, no final da rua mesmo, lá no final da rua, pra subir viaduto. A gráfica era lá. Então eu vinha aqui dessa praça de cá, passava na porta ali, mas pra mim é um CIEP. Não, é um CIEP, é um CIEP normal e comum. E inclusive as pessoas que moram no entorno, ali na Vila São Luís, não estão Sabe? aquilo ali é uma universidade. Então, Acham realmente que é uma escola, de ensino regular, né, aproveitar ensino vou aproveitar a deixa, que você já entregou que você tem filha, né? E vamos voltar um pouquinho no tempo, porque agora eu quero saber um pouquinho de você, que inclusive isso eu não sei mesmo. Você falou que a Júlia que te abriu esse horizonte para a faculdade. Como é que foi isso? Que eu não. Então, a Júlia ficou sabendo
através do pai dela, que eu queria fazer faculdade quando mais nova. Aham. E aí ela veio falar comigo. Eu falei, não, realmente, eu tinha um sonho de fazer faculdade, mas aí eu me casei cedo, tive filho, e por conta disso eu abandonei esse sonho. E ainda tinha um agravante que era, eu não tenho condições de pagar uma escola particular, uma universidade particular. E universidade pública, na minha visão, era coisa para quem tinha dinheiro, né? Eu também sempre De fazer cursinho, estudou anos para conseguir fazer uma Exatamente. prova. Exatamente. E aí, através do pré-vestibular Paulo Freire, no Lotes 15, um pré-vestibular social, a Júlia ficou sabendo dessa universidade, e aí eu também fiquei sabendo do pré-vestibular, e foi aí que tudo começou. A Júlia estava no pré-vestibular? A Júlia estava no pré-vestibular, logo em seguida eu fui pro pré-vestibular, e aí lá a Júlia começou meio que a tramar de me esquecer da universidade sem que eu soubesse. E junto com a ajuda do George, que é o fundador do pré-vestibular e o presidente, e aí ela chegou e falou assim, mãe, eu vou te matricular na faculdade. Qual faculdade você quer fazer? Eu falei, que faculdade, menina? Eu já tô velha, pra que faculdade? Esquece isso. Ela, não, eu vou matricular a senhora na faculdade. E aí ela me deu as opções de curso. Só que como eu já tava há 20 anos fora de uma sala de aula, eu falei assim, eu não vou passar, mas eu vou falar pra ela um curso, posso ser, faço o vestibular, não passarei, e aí fica tudo bem. Só que pra minha surpresa, eu escolhi pedagogia e passei. Que o primeiro vestibular que eu fiz foi da CEDERJ, mas pela UERJ mesmo. Ah, tá. E aí eu passei, Mas vem cá, aí você não fez o pré-vestibular? fiz o pré-vestibular. Fiz o pré-vestibular, mas aí, tipo assim, de quando eu fiz o pré-vestibular até eu passar, foi muito rápido, sabe? Quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que foram 2 meses. Ah, não, muito rápido mesmo. Pensei que fosse coisa de ano, virada de ano. Não, foi coisa de 2 meses. Eu fui mais por conta dela, sabe? E aí, passei, fiz a minha inscrição, só que eu não estava me adaptando à plataforma, porque a CEDERJ é EAD, né? Ó, você estuda pela plataforma e uma vez na semana você vai lá para ter aula com os professores, esclarecer dúvidas. E eu não estava conseguindo me adaptar à plataforma. E aí o Paulo Freire, mais uma vez, entra com todo esse suporte, porque eles me ajudavam muito. Eu ia para lá para que eles me ajudassem a estudar, né, a manusear a plataforma. E nesse meio termo, a Júlia me inscreveu, junto com eles, no vestibular presencial da UERJ. Né? Eles fizeram toda a minha inscrição, a questão de ver a taxa de isenção de matrícula, né, do vestibular. E aí eu achando que não ia passar, porque eu falei assim, poxa, o EAD é uma coisa, presencial é outra, né? Eu acho que o peso é maior. E aí, pra minha surpresa, eu passei também. Passou também. E aí eu tranco a minha matrícula no CEDERJ, faço a minha matrícula na FEBEF e ingresso. E aí eu pensei, eu não estava me adaptando à plataforma. Se eu não me adaptar ao presencial, eu vou trancar a minha faculdade. Porque eu não me adaptei ao EAD, também não vou me adaptar ao presencial, então... Eu falei, a vida vai seguir. Eu falo, olha, eu não me adaptei, eu tentei, só que eu me apaixonei pelo curso, sabe? E eu gosto de... que é isso que eu ia falar. Você sempre trabalhou no ramo de cabelo, né? De beleza. E aí, de repente, quase você 20 anos se trabalhando encontrou... E aí eu iniciei a faculdade e já no primeiro período eu tive professores maravilhosos, acolhedores demais. E assim, a cada aula, a cada descoberta... Eu acho que se você ficasse no EAD ia ser um martírio pra você e talvez você não ia concluir. Eu acredito nisso também. O presencial, assim, pra mim, faz toda a diferença. E aí eu me apaixonei pela pedagogia e tô aqui, né? Eu, se Deus quiser, me formo ainda esse ano, né? O ano acabou de começar, né? Um ano pela frente tem bastante coisa, né? Porque Mas você tá fazendo o último período agora, né? agora pra cumprir, né? Não, é o meu penúltimo período. Ah, tá. Então, Eu- mais eu- um período de... Eu ainda tenho mais uma disciplina contínua. Mas você já tá estagiando, né? Você já tá estagiando e Eu já tem um projeto de eu estágio. já terminei os estágios
que são Que são os 5 obrigatórios. faculdades Aham. obrigatórios, eu já terminei esse período. E agora eu tô estagiando, mas eu tô estagiando remuneradamente na prefeitura de Caxias. Eu agora atuo como agente de apoio à inclusão na Escola Elizabeth Lopes Cabral, aqui no Parque Fluminense. Antes eu quero fazer uma observação sobre a Júlia, mas entendi a sua chegada na faculdade. Agora eu queria saber o início desse projeto, o que em você, para você, o que que foi, como é que foi essa sua conexão com esse projeto? Você enxergou a necessidade e aí beleza, vamos resolver? Como é que foi isso? Na verdade, quem teve o feeling da necessidade foi a Brenda. Aham. Porque, assim, eu já tenho filhos adultos. Quando eu ingressei na faculdade, meus filhos basicamente já eram adultos. Eles não precisavam de ninguém que tomasse conta deles. Eles poderiam fazer isso sozinhos. E a Brenda tinha filhos pequenos, né? Menores. E aí a professora falou que nós teríamos que estudar durante o período de férias. Só que aí ela, na hora, professora, quando que a gente vai estudar no período de férias se as crianças vão estar de férias? Como que a gente vai fazer com as crianças? E aí a professora, que é a Janaína Damasceno, é, nos indicou o que fazer. Aham. E foi aí que a gente, Caraca, que no interessante. caso, falou, né, sobre o que fazer. E aí a Brenda me chamou a Gabriela também, algumas outras pessoas, a Vanessa, a Viviane, e mobilizou todo mundo para que a gente fosse atrás desse espaço. E aí a gente, no mesmo dia que a professora falou, a Brenda pegou, arrancou 3 folhas do caderno dela e a gente já correu de sala em sala, pegando as assinaturas, explicando do que se tratava e recolhendo as assinaturas. E aí a gente voltou à noite para continuar arrecadando as assinaturas. E a gente fez uma assembleia também para poder explicar, falar. E é quando a gente chega pro diretor, na época, a gente já chega com abaixo-assinado, com mais de 200 desaforos já encaminhados. Como já tinham mais de 200 assinaturas, eu acredito que quase 300 assinaturas, ele já acolheu a Desse ideia. período da descoberta da necessidade até o período lá das obras, quando você falou que começou, tu lembra mais ou menos quanto tempo que se deu? Aproximadamente um mês. Foi muito rápido. E você acha que uma outra instituição que tentar seguir esse mesmo modelo por conta das burocracias, tu acha que dá para fazer nesse período também? Eu acredito que se a instituição tiver uma gestão que seja preocupada com esteja incluindo tantas conosco, como é o caso da FEBEF, eu não estou falando isso porque eu estou lá, mas realmente a direção antiga e a atual direção foram muito acolhedores com a gente, então eu acredito que isso possa ser, tanto que na FFP, que é um outro campus da UERJ, só que em Niterói, Niterói não, São Gonçalo, né? Depois que surge o Edna Maia, também surge o Ocupa Cria, que é o coletivo responsável pelo espaço de acolhimento lá na FFP. Tá. Porque eu ia falar, porque não deve ser uma coincidência, porque em outras instituições também deve ter surgido essa mesma demanda. Mas alguma coisa tem que ter ali um motivador, um motivo para que ele consiga florescer ali, na FEBEF. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu não acredito que seja uma coincidência o fato de que ninguém teve essa ideia. Eu acho que outras pessoas devem ter tido essa ideia, mas não conseguiram o caminho. Sim, eu acredito muito que de repente porque é um processo muito desgastante, eu não vou mentir, né. É um processo que te exige muito mentalmente, fisicamente, porque você tem que estar o tempo todo em contato com os PRs, você tem que estar o tempo todo em contato com a direção. Às vezes a gente chega a ser chata, porque a gente manda mensagem para a diretora, que atualmente é a Amália, o tempo todo, para o vice-diretor, que é o Luciano, também o tempo todo. Eles são sempre muito solícitos, mas a gente é desgastante. E talvez por esse motivo as outras pessoas não tenham levado o projeto à frente, eu não sei. Então, mas eu desconfio disso. Que é a união dessa insistência de vocês, mas com encontrando aqui uma gestão que abraçou, que aceitou essa encheção de saco, né? Porque acaba sendo uma coisa que
Então, uniu aqui essa persistência com isso e deu esse match. E aí, talvez agora, com o projeto de vocês já nesse tempo todo em andamento, talvez levar para outras instituições. Vocês já fizeram visita em outras instituições? Ou só Não, receberam? nós só recebemos visitas. Pensam em Nós- fazer essa visita? A gente pensa, mas assim, nesse momento eu acho que os períodos têm sido tão intensos que a gente ainda não teve como fazer. O respiro, né? A Exato. abertura para A gente também tem a gente pensa outros projetos, não só a questão de visitar universidades e levar o nosso projeto até elas e propor que elas possivelmente criem um ambiente como esse dentro da universidade, mas como ampliar o atendimento dentro do Edna Maia, por exemplo, e com universidades que tenham outros cursos, psicologia, para estar dando um suporte a essas mães, né, odontologia para essas crianças, ou legal. ter suportes, né. A gente trabalha muito com rodas de conversa e de escuta, que são muito bem planejadas por nós, com a ajuda da professora Jéssica, e ela traz sempre debates que são muito pertinentes, né, como, por exemplo, o maternalismo, por que que, o maternar é sempre só da mulher, por que que nós temos que ficar sempre com essa função, por que que o homem não pode dar suporte. Então, assim, a gente está sempre e é muito bacana esses projetos, assim, Aham. sabe. Então, depois, acho que a gente vai ter que marcar um outro bate-papo pra gente poder expandir mais um pouco, mas quando você estava falando lá no início sobre um espaço ser pensado para as mães, né, para os responsáveis, no caso agora você disse para a família, eu ia te perguntar sobre isso, porque a gente tem o espaço com brinquedos e tal, o espaço que acolhe as crianças, só que o espaço é um espaço de acolhimento para os responsáveis. E aí eu ia perguntar se tinha, alguma coisa que incluía os responsáveis em atividades. Sim, a gente tem essas rodas de conversa, de escuta, onde as pessoas elas podem participar. Acaba sendo um momento terapêutico, né, que é para que as pessoas consigam se abrir e falar sobre seus problemas sem julgamento, sem que alguém aponte para elas, porque o maior problema que nós mulheres encontramos é justamente esse, de poder falar das nossas cargas sem que as pessoas apontem o dedo pra gente. E é o problema do ciclo, né, agora tem até uma trend no TikTok que eu acho engraçadíssimo, até a Gisele, eu vi a Gisele postando, que é assim, quando eu posto alguma coisa, as pessoas que me conhecem, aí o pessoal tudo de cara feia, e as pessoas que não me conhecem, as pessoas aprovam. Porque as pessoas que estão ao seu redor, majoritariamente querem, não é nem que elas querem te ver mal, mas é que é complicado para que essas pessoas aceitem que você tá sobressaindo em algo. Você tem essa percepção? Sim. Por exemplo, é o que eu costumo falar, as pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas, né. Então, assim, se você dá um passo além do que a pessoa acha que você é capaz de dar, Isso que eu ia a falar. pessoa Ela acha que tende você não é capaz. achar que você não é merecedor daquilo ali. Tipo assim: "Pô, mas por que que ele entrou na faculdade? Ela não merece estar na faculdade", mas qual a régua que você usa para medir o mérito de alguém? Não, e tem algumas pessoas que, julgam tá te fazendo um favor, inclusive, uma proteção. "Não, mas ela vai fazer faculdade agora pra quê? Tá com a vida ganha, já criou os filhos e Exatamente. não vai caçar Problema, agora", problema. entendeu? Então na cabeça dela, ela tá te defendendo. Eu já ouvi muito essa questão, que aí você entra muito no mérito do etarismo, porque aos olhos de muito, eu tô velha pra estar dentro de uma universidade, né. Eu tô velha demais, a universidade é ambiente pra gente jovem, pra gente que acabou de sair do ensino médio, e eu acho que a universidade é ambiente pra quem quiser estar dentro dela. Eu vou descobrindo isso cada Independente vez mais. Você pode estar com 17 anos, como a turma quando eu entrei, eu me senti até um pouco deslocada, porque a grande maioria era 30 menos, É. né, 30 menos, 20 menos, então assim, era eu, 40 menos e mais 2 que eram também 40 a mais, aliás. Então assim, pra mim foi meio complicado, Aham. mas a turma em si me acolheu e acolheu essas outras pessoas que tinham mais idade, assim, muito bem, Porque sabe. assim, o problema tá pra quem tá fora, mas Exatamente. internamente o mundo é outro. Mas aí
fora, que é o que você falou, eu escutei muito: "Ah, a universidade é coisa pra gente jovem, não sei o que que gente velha tá fazendo dentro da universidade", e qual o problema da pessoa velha estar dentro da universidade? Nunca é tarde demais para você aprender, nunca é tarde demais para você, ter novos conhecimentos, ampliar a sua visão de mundo. Então, assim, eu acho que a universidade eu acho não, eu tenho certeza que a universidade é para quem quer estar dentro da universidade. Você pode ter 17 ou você pode ter 70, 80. Esses dias eu fui falar a respeito da minha experiência dentro da universidade no Paulo Freire, dos Aham. alunos que estavam, Interessante esse retorno. ingressando lá no pré-vestibular, e aí eu estava falando sobre isso, né, a universidade é para quem quer estar dentro da universidade. E eu vi um senhor de 81 anos que está no pré-vestibular, e Aham. ele tá se preparando ali para Vai poder pra onde é que fazer vai a fazer? faculdade Aham. dele. Assim, aí as pessoas acham: "Pra que ele vai estar dentro da faculdade?" Porque as pessoas imaginam que ele já tá com o pé na coça, Aham. né, desculpa falar assim, mas Sim. é o que as pessoas imaginam. Mas independente da condição, da situação, ele quer estar ali, ele tá feliz fazendo isso. Sim. E por que que a E nem felicidade que ela isso tem que seja a tanto? última o último feito dele, E ele porque vai ficar feliz com isso. a gente a gente tem muito da gente que é criado distante dessa realidade de fazer uma faculdade, que a gente estuda porque a criança tem que ser ocupado, o tempo tem que ocupar o tempo, ocupa onde? Bota na escola, de preferência se tiver horário integral, coloca de horário integral. E depois quando tiver idade vai trabalhar, e não precisa mais estudar, então não importa em que idade parou. Cada vez mais para cá, né, mais distante do passado, a gente tem menos isso. Só que a gente tem uma visão errada de que a faculdade ela é feita em prol de algo. Então eu vou fazer uma faculdade porque eu preciso encontrar um emprego melhor. E as pessoas acabam, não eu vou dizer, não conhecem, não sabem que o fazer a faculdade é uma experiência que por mais que quando você faça a faculdade, acabou, concluiu a faculdade, foi, você vai fazer outra, ou vai fazer outra coisa, vai trabalhar em outra coisa, você viveu aquele período. Você viveu, você curtiu, coisas aconteceram ali naquele período e você foi satisfeita naquele período. Exatamente, como eu falei lá no Paulo Freire, na minha fala, eu disse que a faculdade, ela foi um marco histórico na minha vida, justamente por conta do espaço de acolhimento à Dinamarca, porque eu não imaginava que eu pudesse viver dentro da faculdade as coisas que eu tenho vivido, Aham. principalmente à frente do espaço, sabe, pessoas que eu conheci, coisas que eu aprendi, né, quando eu comecei a gestão do espaço, eu sou coordenadora, operacional, e então assim, eu não fazia ideia do que era, Do que seria. Aham. de como seria, como eu faria aquilo. E às vezes, por exemplo, fazer um um relatório do espaço, né, eu nunca tinha feito um relatório. Sim. E hoje eu ainda consigo, Aham. né, me virar ali. Então, assim, você vai aprendendo Você vai coisas, você vai vivenciando, vivenciando co realmente. não é à toa que grande parte das empresas de tecnologia, as maiores que a gente tem, elas surgem dentro de uma faculdade por um projeto de faculdade. Então você tem ali uma faculdade de ciência de dados, por exemplo, que o cara vai lá montar um projeto, esse projeto vira uma empresa e hoje é uma big tech. Então, ou seja, por uma vivência ali, muitos nem concluíram. Então tem, por exemplo, o Bill Gates e o Steve Jobs lá quando começaram a desenvolver os computadores e, cara, o Steve Jobs foi o primeiro que falou assim: "Ih, meu irmão, eu vim fazer a faculdade, beleza, encontrei aqui meu sócio, encontrei a ideia, pô, isso aí vai dar bom, show, ó, tá, pra mim aqui já tá bom, vou ficar por aqui, até aqui, agora eu vou seguir o meu caminho aqui". Então a vivência e coisas podem acontecer ali dentro. Sim, e esse espaço possibilitou várias outras coisas, né, por exemplo, eu fui o ano passado bolsista de uma professora, né, num projeto do espaço, Aham. justamente voltado para as mães, né, e fora os outros projetos, o Atravessando a Rua, que é um projeto meu. Tem o Experienciar como Ato de Aprender, que é um projeto da Gabriela, e tem Aham. o Quem Cuida de Quem Cuida, que é um projeto da Brenda. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse criar um Aham. projeto e que esse projeto tomasse uma proporção, sabe? Você conclui a faculdade com vários feitos e participação em vários feitos. Sim, Você não sai da faculdade: "Ah, eu só me com o meu tornei professora, diploma. pega aqui meu diploma e vou lá pedir um emprego". Não, você sai da faculdade com vários feitos.
Mas poucas pessoas têm acesso a isso. Poucas pessoas têm acesso a essa informação. Eu mesmo, eu tinha, por conta da minha conexão com tecnologia, eu sempre tive essa visão. E ainda tem, por mais que alguns colegas aqui falam assim, pô, cara, vai lá, faz, esse ano é teu ano, tu tem que, pô, vai a uma faculdade. Só que eu tenho uma visão de que eu vou entrar na faculdade quando eu puder vivenciar a faculdade. Por exemplo, eu fiz a prova Enem? não, pra CEDERJ. Ah, CDRG. Cara, eu fiz a prova, mas eu fiz a prova igual você fez. Eu fiz assim, falei, cara, eu vou lá fazer, mas, pô, cara, se eu passar, não vai dar bom. Não é o que eu tô curtindo. Porque eu descobri quando eu fui fazer a prova que ou eu escolhia EAD ou eu escolhia presencial. Não tinha um híbrido, assim. Uma coisa que eu pudesse fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que é o que eu achei que dava pra fazer. Não, eu vou fazer EAD, mas pô, no dia que eu quiser ir lá presencial, eu posso ir lá. Não, se você é aluno do EAD, nem aparece aqui, irmão, só no dia que você tiver prova marcada. Eu falei, pô, cara, eu vou fazer uma faculdade, eu vou perder a experiência de estar dentro da faculdade. Que é uma experiência Aí incrível. eu falei, não É é. realmente uma experiência incrível. Nada contra ao EAD, Sim, sim. até porque Aham. muitas pessoas funcionam com Cada um EAD cada um e tem tá um tudo bem. propósito. Mas eu acho que é o que você falou, acho que se eu tivesse feito o EAD, eu ou eu já teria trancado, Ah, ia ter. ou eu não teria, assim, tido esse amor, assim, sabe, igual eu tenho pelo Aham. presencial. Porque Ainda mais pela pedagogia. Porque eu fazer ciência de dados, por exemplo, que é uma que me interessava muito, pô, eu vou lidar com número e tela. Então, o presencial até legal, mas não que para o que eu fosse estudar ele seria importante. Agora, para pedagogia, nunca que você teria um dá como contato com o teria espaço Regina Maia. E assim, o espaço, quando ele surgiu e já no primeiro período de abertura, eu fui uma das voluntárias mesmo. Eu sempre tô me voluntariando, não são todos os períodos, mas um período sim, um período não, eu tô atuando como voluntária para trabalhar Para você ter a experiência ali no espaço. crianças. E foi uma coisa que desde o primeiro período, porque quando eu entrei na faculdade eu já achei assim, eu vou entrar e eu já vou fazer estágio, né? Só que os estágios são nos últimos períodos. Se não me engano, o estágio é quinto, sexto e sétimo período. Então, aí eu falei, ué, gente, mas o primeiro período eu queria estagiar, eu queria ir para escola. Já chegar, eu quero chegar e Porque colocar a experiência que eu tinha com criança é como em escola era ou como aluna ou como mãe de aluno, não como professora. E aí eu falei, como que eu vou saber se eu quero a docência se eu não tiver esse contato com a criança? Porque a pedagogia não é só a docência, né? Você pode ir para outras áreas também, como a pedagogia, psicopedagogia, pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar. Então, assim, ela te dá um leque muito grande. Mas eu queria ter a experiência com a docência, assim, de estar dentro de sala de aula, né, mesmo estagiando, para poder saber como é que ia ser lidar com as crianças de forma pedagógica. E aí o espaço de acolhimento da Dinamarca me possibilitou isso. E foi uma das coisas que mais me maravilhou quando eu pensei no espaço. Eu disse assim, poxa, agora quem está no primeiro período já vai poder estar já vai estagiando. sim, Porque pode se voluntariar, nem que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas vai poder vai poder contribuir essa ter o experiência, pontada. E aí, isso me deixou assim, Então, tipo, isso aqui para poder. que assim desmembra em várias, assim, é uma árvore com vários galhos e para cada galho ela Justamente solta um outro galho. é o logo, né? É, Da eu nem vi, então eu imaginei que cada igualzinho, vez que você fala assim em que você consegue pôr nele. Aham. ela vai Cara, que legal, cara. várias Vem do show. vertentes. E aí a gente tem ali iniciação científica, iniciação à docência, que, sabe, que pode estar tudo ali dentro do espaço. Aham. Pô, cara, muito legal. Aí a gente vai ter que marcar um outro dia pra gente bater um papo com um pouco mais de tempo. Porque eu queria saber sobre você, né? A gente acabou batendo um bom papo aí sobre o espaço Edna Maia. Mas foi legal também, interessante. Muito bom saber um pouco mais sobre o espaço. Porque no final das contas, ele se torna. Você é o espaço Edna Maia. O espaço Edna Maia é você, né? Porque assim, a gente, eu, Brenda e Gabriela, a gente coloca muito
da gente no espaço. E quando o espaço, o corpo físico surge de fato, nós somos chamadas lá na universidade para que nós pudéssemos realmente dar a nossa cara para o espaço. As cores da parede, os móveis, né, como que a gente queria o chão, se seria tatame ou piso vinílico. Que é diferente de você ser chamado para chegar para trabalhar num espaço que está pronto. Não, a gente participou de toda a construção. Ele foi gerado e ele nasceu ali na mão de vocês. Pensado, foi tudo através. E assim, a gente só não participou do levantamento dos Tipo, bater tijolinho, jogar uma massa. participou. Mas assim, de todo o restante, eles fizeram, a instituição fez questão de que a gente participasse ativamente, efetivamente, na abertura do espaço. A gente escolheu tudo, a gente falou como que a gente queria tudo, e inclusive, como que a gente queria os moldes do espaço, né. Porque quando você fala no espaço para criança, as pessoas já pensam em brinquedoteca ou Que já é o que a gente já conhece, né? exatamente, brinquedoteca, creche, né, e o espaço Edna Maia, ele se desvincula disso, ele não é uma brinquedoteca e ele não é uma creche. As crianças ali não vão para ter uma extensão da escola, né. A escola Explicador. ela vai para poder aprender e para ser escolarizada. O espaço de acolhimento Edna Maia é um espaço que realmente acolhe. É o lúdico, é o brincar, é uma coisa que você não vê hoje nas escolas, assim, então ali é o momento em que a criança ela pode ter o momento criança dela. Descobri há pouco tempo agora que o intervalo, praticamente não tem mais intervalo, é o tempo de comer e acabou. Comeu, volta. E as crianças não podem correr, as crianças não podem pular, as crianças não podem brincar, né, porque tudo isso está sendo Eu extinto. fiz eu vou só fazer um registro aqui antes da gente acabar, que eu fiz a transição das crianças de escola particular para escola pública, né? Porque é aquele negócio, eu venho de escola pública com muito pouco recurso e com uma limitação muito grande em conhecimento de até onde vai um aprendizado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os projetos de editais e comecei a ir para dentro das escolas, fazer passeio, fazer atividades extras curriculares, eu comecei a perceber uma diferença da escola pública para a escola particular, que era o cuidado com o aluno. Que a escola particular, ela quer performar. Então, se o aluno tem qualquer tipo, por exemplo, uma neurodivergência, a escola particular, ela praticamente quer expulsar o aluno. Ela não vai falar isso. Nenhuma escola particular vai falar isso. Mas é praticamente feito um esforço para que isso aconteça. Já o que diferente acontece na escola pública, porque a escola pública ela vai passar a dar atenção àquele aluno em específico ali. E aí eu fazendo os trabalhos, fiz o trabalho lá no Minas Gerais, conheci a diretora de lá, que chama ela de tia Carla, que é a diretora Carla. E, cara, eu fiquei apaixonado pelo trabalho que ela faz lá. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no dia que eu fui lá para conversar com ela sobre o que a gente faria de atividade, que seria uma atividade de hip hop, eu ia levar para as crianças lá, os alunos estavam no pátio tocando pagode, cavaquinho, tantã, pandeiro. Aí eu tô lá de dentro da sala escutando aquele barulho. Aí eu saí e falei, não, calma aí, falei que eu fui lá ver. Que pra mim, falei, pô, os alunos estão fazendo besteira lá. Vieram com um bagulho escondido na mochila e estão fazendo besteira lá na coisa. Aí eu fui lá, eu filmei, comecei a filmar e o inspetor tava mandando ele subir. Bora, 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 bora. Eu achei que ele tava puto, porque, pô, o que vocês estão fazendo bagunça dentro da escola? Quando eu voltei e fui falar com a Dia, eu falei assim, eu fui lá filmar os meninos que estavam tocando pagodinho ali. Sabe? Aí ela falou, não, isso é normal, menino. É um menino que toca, ele toca, ele tem um grupo mesmo, ele traz os instrumentos e ensina os outros alunos. Olha que legal. Então, assim, tava consentido da diretora. A diretora tava ciente de que rola ali um pagodinho durante. Aí forma um grupinho, do outro lado as meninas jogando vôlei. Eu falei, cara, aí tu vai na escola particular, os alunos tudo engessado assim, não tem um contato com nada. Até porque você tem muita cobrança dos pais também para essa Sim. performance E cada pai cobra de um lado e vai virando. você vai mecanizando e engessando as crianças, entendeu? E na escola pública, por exemplo, a escola pública, pelo menos essa que eu tô atuando como agente de apoio, é uma escola que ainda preserva muito a infância, sabe? É uma escola em que, por exemplo, tem a hora do recreio, mas
A questão do correr, do pular, é um pouco complicado, porque tem a questão dos pais que não gostam, que a criança se machuca. E Cada vez mais as escolas aí, estão mais seja uma questão infantil, criança cai, criança Precisa- tropeça, criança, Precisa criar esse. né? Os pais, eles têm muito essa questão de embolhar as crianças. Mas ainda é uma escola em que a criança pode ser criança. E é isso que o Espaço Adinamaia quer, que a criança consiga ser criança. E aí é o que eu falei, para além do espaço, o quintal da universidade. Porque aí a criança, ela vai, ela pode correr, ela pode brincar. Aí tem a horta que a criança pode visitar também. Demais. É quando eu levo crianças do projeto Atravessando a Rua para lá, eles têm, por exemplo, aula de capoeira. Eles amam aula de Tem capoeira. que tá tendo capoeira lá? Capoeira tem da Atlética, né, da Mestre Puma, e ela sempre se disponibiliza a dar aula de capoeira para as crianças. Pô, legal. Eu torço muito para que os capoeiristas consigam institucionalizar essa situação e levar a capoeira para dentro das escolas. Eu Porque também, porque eu acho porque tem uma barreira muito grande por conta dos instrumentos. Não sei se tu sabe, né? maravilhosa. As escolas, elas bloqueiam por causa do instrumento, né? Não é falado isso, mas eu vejo muito isso na luta e o pessoal correndo atrás, porque a escola acha que é macumba, né? Que se fosse também não seria nenhum problema, mas aí se fosse, você teria que dar espaço para as outras religiões também. Então, pelo fato deles acharem que é uma coisa religiosa, acaba criando essa barreira. Mas, cara, fisicamente com a criança, eu acho que não tem uma coisa mais lúdica Do que a do que a capoeira. As Se crianças. você vai fazer um jiu-jitsu, um karatê, beleza, tem todo um conceito. O Vitor Hugo fazia karatê na escola. Então tem todo um conceito, eles aprendem a disciplina do esporte e tudo mais. Só que, novamente, é uma coisa engessada. Agora, a capoeira é uma dança, é uma brincadeira, é uma Realmente. tem- É como nas artes marciais, são artes, mas realmente a capoeira, ela abrange um pouco mais, porque foi como você falou. Além de ser a arte, a dança, tem toda uma questão corporal, tem todo musical, tem toda uma, uma teatralidade, assim, de você estar ali na ginga. E as crianças, elas simplesmente amam. E é isso, assim, elas podem ser crianças por um momento. O ano passado, acho que foi o ano passado, em 2022.1, eu levei uma turma de segundo ano. E aí eu mostrei o espaço, né? Porque geralmente a gente chega e faz um tour. Eles chegam, eu apresento o espaço, e aí tem as voluntárias que me ajudam com eles, e aí a gente vai rodar a faculdade. Aí eles conhecem o laboratório de geografia, laboratório de informática, o Nuvisu, que é o laboratório de gráfico, né, da universidade. E Ele tem o fundo verde lá, o fundo verde isso, lá. as salas também, aí quando tá no período letivo, eu apresento: "Ó, essa sala aqui é a sala que eu estudo, né, como vocês, eu também estudo, aí a minha sala é essa aqui". E aí eles vão pra quadra, fazem as atividades, né. E, assim, é de uma importância muito grande para eles isso, Pô, cara, que sabe. legal, cara. É muito gratificante. E essa turma do segundo ano é uma turma de crianças de 7, já ali quase chegando no 8, e eles não quiseram sair do espaço. E eu fiquei murcha, porque até então todas as turmas que eu levei visitaram a escola e correram pelos corredores, correram pelas rampas e subiram as escadas para o terraço, para a quadra correndo. E assim, eles podem livremente correr. E quando eles falaram: "Tia, a gente não quer sair do espaço", aí eu: "Hã?". Mas aí por quê? Não entendi. Por conta dos brinquedos. Ah, o Porque tem espaço tava muito acolhedor. brinquedos, Tá, muitos eles estavam. brinquedos, só tem muitos livros e fica tudo ao alcance das crianças, né. Não é aquela coisa que tá lá no alto: "Não, deixa que a tia pega", não, as crianças têm ali mais Naquele perto. momento eles estão ali dentro e é o Então, espaço deles. pelo fato deles terem livre acesso aos brinquedos, porque quando tá na escola, você só tem livre acesso aos nem livre acesso. Nem eles acessam. Não é Tem um horário que você vai ter Você acesso ao só tem brinquedo. acesso ao brinquedo quando você está na educação infantil, 4, 5 anos, né, que é o primeiro segmento da educação infantil, o segundo.
Então, e você ainda tem aquele momento ali em que a professora deixa você brincar. Não, hoje pode pegar o brinquedo. Aí vai lá todo mundo, pega o brinquedo, brinca, depois guarda. Só que no primeiro ano em diante, existe essa cisão, esse corte, né? Não é uma coisa gradativa que vai acontecendo, não. Esse corte acontece de uma vez só. Exatamente. E quando eles chegam, alunos do segundo ano, num espaço cheio de brinquedo, com carrinhos, dinossauros, com notas, livros e tudo ao alcance deles, eles não quiseram sair do espaço. O parque. Agora o espaço vai ter que ser o último Primeiro momento da visita. O meu primeiro momento foi de frustração, eu confesso, né, que eu falei assim: "Gente, eu fiquei frustrada", eu fui murchando, assim. Eu falei: "Poxa, eu queria tanto mostrar a faculdade pra eles, mostrar a quadra, mostrar", né. Eles só saíram do espaço pra quadra, pra poder ter aula de capoeira com a Puma, Aham. e depois eles falaram que estavam com fome, e aí teve a hora do lanche, né, que a gente contou com um bolo maravilhoso da Jane de bolo, que eles ficaram apaixonados, não só os alunos como os professores também. E foi o momento em que eles pararam ali, comeram, e depois eles voltaram para o espaço e não saíram de lá até a hora da saída. São 4 horas de visita, Hã. né. E praticamente as 4 horas eles ficaram dentro do É, do espaço. pra eles, assim, vai ser já chegando e encontrando ele nessa situação que você descreveu, pra ele já é: "Caraca, assim, tô no paraíso, é um parque". E eu perguntei: "Vocês não querem conhecer a faculdade?". "Não, que tem melhor do". Aí eu falei assim: "Mas por que vocês não querem conhecer a faculdade?". "Porque aqui tem brinquedo". Aquilo, tipo assim, me cortou o coração, né. Porque aqui tem brinquedo, a gente não brinca. E às vezes até dentro de casa mesmo. Sim. Porque muitos às vezes moram em região de conflito, né, em região em que a criança não pode brincar na rua, né, em comunidade onde a criança, se tá na rua, tem que ter uma atenção, não pode brincar. Se for brincar na rua, o pai tem que estar É, olhando. porque pode acontecer um conflito a qualquer momento. Então as crianças elas não têm, elas estão perdendo realmente esse brincar. E aí quando elas chegam no espaço e elas têm livre acesso a brinquedo, livre acesso ao brincar, livre acesso ao lúdico, elas não quiseram sair dali. Aí depois que eu ouvi esse: "Aqui tem brinquedo, a gente não brinca", e foi na hora que eu falei assim: "Ah". Pronto. Encontrei aqui. No final das contas é a validação que precisava, né. Exatamente. É a E validação. aí eles brincaram ali e a gente ficou só observando eles brincando, e aí desenho com tinta, né, massinha, os brinquedos, os livros. E é uma coisa que eu vejo uma escola que eu fui, a sala de leitura, as crianças não podem pegar nos livros, porque os livros não podem ser danificados. Gente, livro é para ser danificado, né. O ato de ler, até eu que sou adulta, eu danifico o meu livro. Eu ganhei um livro maravilhoso da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos, da Brenda, no meu aniversário. E se você for ver o livro, ele tá todo rabiscado, ele tá grifado, a página A dele própria curva quebra da já dobradura ali já é o padrão, porque você pegar o livro que tá muito eu já li ele, às vezes eu pego para reler algumas coisas quando eu quero alguns conceitos que Bell Hooks traz no livro, e aí o livro já tá desgastado, e olha que ele só tem 1 ano, sabe. Aí como que uma criança vai pegar um livro e esse livro não vai desgastar? Isso é impossível. E aí eu fiquei muito triste, porque a criança queria pegar o livro para ler, né, e ela não pôde pegar o livro para ler. a oportunidade que a gente tem de dar o toque pra criança é Exatamente. tirar. E lá a criança pegou um livro para ler e ela não sabia ler. Mas ela leu o livro. A partir das imagens do livro, sabe, para você ver como que é a imaginação da criança. Sim. E ela começou a contar a história do livro, que não era Que a não é a livre história do é a livro história que ela criou baseada naquelas imagens que o livro trazia para ela. E aí ela foi contando as histórias dela e foi desfolhando o livro. Era uma vez, e isso e aquilo, e ela ia contando a partir das gravuras. E isso também é uma leitura de mundo, né, é uma forma da criança se expressar. E eu achei aquilo maravilhoso. Nossa, cara, é muito é.
Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar batendo papo, vai beber nosso churrasco, vamos fazer 2 horas, vai sair daqui, vamos comer. Mas é isso, cara, foi muito legal, mais do que eu imaginei, tá vendo? Sabia, alguma coisa tava me dizendo que a gente precisava bater esse papo aí. E, pô, foi legal, cara, tenho que agradecer. Quer mandar um alô pra alguém, agradecer alguém. Eu sou A observação que eu ia fazer em relação à Júlia era só pra gente falar que a Júlia, né? eu agradeço primeiramente a Deus, né? Depois a minha filha, minha família, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande e eu entendo a dificuldade das mulheres que não têm essa rede de apoio, porque mesmo eu tendo essa rede de apoio, para mim foi muito difícil, algumas etapas da minha vida. Então, assim, meu coração é muito grato a todas essas pessoas, a minha família, a Júlia, o Júlio, ao pré-vestibular Paulo Freire, o George, a esposa do George. Eu agradeço muito a cada um deles. Falar que eu tô muito orgulhosa da minha filha, quando ela passou no vestibular, né? Ela tá fazendo o bacharelado em geografia na UF, em Campos dos Goytacazes. Foi muito difícil. Aí eu te perguntei pelo conteúdo WhatsApp qualificado. 50 vezes lá, ela foi pra onde? Aí tu falou, eu acho que tu tava meio, como é que se Teve fala? emoção, ficha ainda Aí ela passou pra o FF, né? fiz. Aí eu falei, tá, eu sei, mas pra qual? Aí tu botou bacharelado em geografia. Eu falei, ai, pronto, tem 3 que tem geografia. Eu falei, mas pra qual? Aí eu depois falei assim, vou perguntar mais não. Daqui a pouco eu vou descobrir. Isso. Caraca, foi pra longe. Porque tinha bacharelado aqui em Niterói. Tem em Niterói, só que houve uma pequena confusão na hora dela fazer a inscrição e ela colocou campus. Que ela só achou que era o que campus que era mais próximo. Aí quando ela viu que era Campos dos Goytacazes, aí começou a pedir Meteu o louco, foi ou não desafio. foi? Meteu o louco, falou assim, vou pra longe mesmo, vou meter o pé. Não, assim, eu acho que vai ser uma experiência muito boa para ela, principalmente questão de crescimento, que eu acho que ela precisa dessa independência. Ou do nada. Eu peço muito a Deus que Deus cuide dela. Mas é uma menina iluminada, tem uma cabeça assim que. Sim, ela tem uma cabeça muito boa. E é isso, vai ser o crescimento dela. Caraca, Ela passou para UF, Geografia, bacharelado. Possivelmente ela vai ficar lá os 4 anos, porque ela já fez algumas amizades, né? Aham. E ela também quer fazer licenciatura. Aí se for fazer licenciatura, Vai 6 anos, 6 anos. E é isso. Que maneiro, cara. Um abraço aí pra Júlia, parabéns, cara. Fazer o quê? Eu chorei em casa, falei, caraca, a Ginelli que me mostrou. Eu vim chorando, caminho, quase. Porque a Ginelli já me mostrou a foto de você no ônibus. Na minha cabeça, a Ginelli falou assim, cara, a Júlia eu acho que passou por alguma faculdade. Eu falei, beleza, ela passou, aí vai fazer, sei lá, o trâmite, alguma coisa, vai dar um tempo. Aí quando ela me mostrou a foto, já mostrou a foto já no ônibus. Falei na porta do ônibus, falei, caraca, vou embora, Gelinho. Foi. Vai ser maneiro. A despedida foi Teremos uma professora de geografia. Foi aleatório o curso? da Júlia. Então, ela escolheu o curso baseado no SISU, né, nas notas dela do Enem. Aí ela escolheu geografia e escolheu o bacharelado. Pô, maneiro, cara. Aí ela foi pra lá. Aí começou a correria, né? Porque ela decidiu e de quando ela decidiu e fez a inscrição até tudo isso foi basicamente um mês, né? E aí ela E como é que ela fez com o trabalho? ela teve que pedir demissão, né? E aí foi. Caraca. É isso. É isso. Então tá. É isso, cara. Valeu. Tamo junto. Vamos ver agora se a gente marca uma próxima pra gente bater um papo mais específico sobre você. É isso? Então fez os seus agradecimentos? Sim, sim. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui também. Esse é o nosso primeiro programa, muito bem feito, por sinal, né? Estamos aí de parabéns. Espero que venham muitos. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo. E valeu.